Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Glória a Deus. E o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos livrado em todo momento. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, te dando direção, discernimento. Glória a Deus, Pai. Te pedimos neste momento, meu Deus, que o Senhor venha trazer, Senhor, sobre a vida dos teus servos, Pai amado. Senhor, esta visão, esta direção do teu reino, Pai, para que eles possam, meu Deus, entender que estas portas, Pai amado, do discernimento possam ser abertas, Senhor, e eles possam enxergar esta visão, Pai amado, esta visão do teu reino, Pai, desse teu reino que nos deu, esse reino vindouro, aleluia, que o Senhor possa mover em cada coração, Pai, firmar eles, Senhor, libertar eles de todas as suas fraquezas, meu Deus, tomar aqueles também que estão enfermos neste momento, curar os enfermos, Pai, que estão enfermos na alma, que estão enfermos, Pai amado, no físico, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor mova, guarda cada vida, cada irmão, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós precisamos estar no lugar da bênção, só estando no lugar da bênção para ser abençoado. Se nós não buscarmos, nós não vamos encontrar. Nós temos que ir até Jesus, meus irmãos, nós temos que ir até Jesus, que senão nós não conseguimos chegar onde é necessário chegar, meus irmãos. O que mais vemos é as pessoas acostumadas ao seu estado de derrota, ao estado de enfermidade, e elas não fazem nada para mudar a sua vida, meu irmão. Nós temos que fazer. Nós não podemos se conformar, porque nós temos um Deus que move todas as coisas. Aleluia. Lá no livro de João 4:46, diz assim: segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo. Em Cafarnaum, ouviram que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, por ter com ele, rogando-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais de milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que o meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse, e partiu, e descendo ele logo, saíram ao seu encontro seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. E perguntou-lhe depois que hora se achara melhor, e disseram: ontem às 6 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Crê ele e toda a sua casa. E Jesus fez esse segundo milagre quando ia a Judeia para a Galileia. Glória a Deus. Tremendo, meus irmãos. Aonde tem um homem de Deus, aonde tem a unção de Deus, meus irmãos, tem cura, tem milagre. Aleluia. Então, onde tem milagre, tem cura, tem transformação, tem mudança, tem bênção. Você precisa ir para o lugar da bênção, meu irmão. Aleluia. Eu vejo que as pessoas precisam ser abençoadas, estão enfermas, mas estão com as suas caras ainda no meio da comunicação, da TV, estão aí realmente enfermas da alma, enfermas do corpo, meus irmãos, mas continuam deixando a vida, se acostumando com o pecado, se acostumando com a doença, meus irmãos, se acostumando com a derrota. Mas nós vemos um homem aqui, a Bíblia diz que ele era um nobre, e havia ali um nobre cujo filho estava enfermo. Pessoa nobre, meus irmãos, talvez uma pessoa que tivesse alguma posição naquela época social, uma pessoa de muitos bens, ele tinha servos. Aquele homem não podia fazer nada pelo seu filho, não podia fazer nada. Mas aquele homem, quando ele soube que Jesus estaria ali em Canaã da Galileia, amém? Onde Jesus fez o seu primeiro milagre, transformando ali aquela água em vinho, Jesus volta pela segunda vez. Aleluia. Pela segunda vez Jesus está voltando. Jesus começa ali a fazer os milagres
E Jesus continua fazendo os milagres em todo momento. E eu digo, meu irmão, Deus não parou de fazer milagre. Aleluia. Mas aquele homem, meus irmãos, que era um homem nobre, não aceitou aquela enfermidade que estava na vida do seu filho. Aquele homem, ele já conhecia de falar de Jesus, ou talvez já deveria ter participado daquele casamento no qual Jesus transformou a água em vinho, porque a fama do Senhor corria por toda parte, por toda a terra. Glória a Deus. Nós vemos que no momento Jesus disse àqueles que estavam com ele, se eles não vissem sinais e milagres, não creriam. Mas aquele homem persistiu e disse-lhe o nobre Senhor: desce antes que o meu filho morra. Meus irmãos, ainda que Jesus estava falando, se vocês não virem sinais, vocês não crerão. Amém? Então Jesus disse: se não verdes sinais e milagres, não crereis. Mas aquele homem, meus irmãos, estava certo pela fé. Aquele homem estava ali realmente buscando em Jesus, porque ele creu que Jesus podia curar o seu filho. E ele sai ali de Cafarnaum, ele vai até Canaã da Galileia, crendo, meus irmãos, crendo. E ainda ele disse-lhe o nobre Senhor: desce antes que o meu filho morra, porque a sua esperança estava totalmente em Jesus. Aleluia, glória a Deus. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu naquela palavra. Meus irmãos, Jesus disse, aquele homem foi atrás de Jesus, meus irmãos. Uma distância, porque no mínimo deveria ter uma distância de horas para chegar até o filho que estava enfermo. Ele poderia falar: não, Senhor, o Senhor tem que ir comigo. Mas Jesus disse: vai que o teu filho vive. Meus irmãos, a fé é tremenda, né? A fé é tremenda. Esse homem creu na palavra de Jesus. E ele desceu, ele creu, ele foi embora. O filho dele à beira da morte. Mas ele creu. Ele creu mesmo Jesus não indo até a sua casa. E eu digo, meu irmão, Deus está operando um milagre. Deus está operando a cura. Aleluia. Nós só precisamos de uma palavra. Nós só precisamos da nossa fé. Meus irmãos, crendo em Jesus, porque Jesus está curando, Jesus está movendo, Jesus está curando, meu irmão. Só que tem uma coisa, aquele homem foi atrás da bênção. Aquele homem foi atrás de Jesus, meus irmãos. Aleluia. Eu digo, Jesus continua fazendo os mesmos sinais e os mesmos milagres. Mas nós temos que ir atrás de Jesus, meu irmão. Nós temos que ir atrás de Jesus de todo o nosso coração, meus irmãos. Tendo a fé exatamente que esse homem teve. Esse homem teve a fé no qual Jesus disse: vai que o teu filho vive. Ele foi. Ele creu na palavra, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas às vezes estão enfermas dentro dos hospitais, pessoas que o médico já desenganaram. A gente já orou por muitas vidas nesse estado e Deus curou. Aleluia. E eu digo, Deus continua curando, aleluia, porque nós ligamos a nossa fé pelo poder de Deus, amém? Há uma intercessão. Aquele homem foi buscar para o seu filho, não era o filho que estava buscando, mas era o pai. Era o pai que tinha uma autoridade exatamente espiritual sobre a vida do filho, porque os pais têm o papel de ser o cabeça da família, de ser o sacerdote da família. É através dos pais que os filhos são abençoados. Então, meus irmãos, nós temos quantas almas estão enfermas, quantos filhos estão enfermos, meus irmãos, longe dos caminhos do Senhor. Quantos filhos estão enfermos da droga, enfermos do pecado, da prostituição, ou mesmo enfermos fisicamente, meus irmãos. Mas nós, como pais, não podemos aceitar a morte espiritual deles, meus irmãos. Não podemos aceitar a morte espiritual dos nossos filhos. Nós temos que batalhar pela fé, meus irmãos. Aleluia. Porque Deus nos deu essa autoridade para nós cuidarmos, livrarmos os nossos filhos da boca do leão, do laço do passarinheiro, meus irmãos. Temos realmente que estar orando, temos que estar indo para Jesus. Aleluia, porque quando acaba nosso recurso com as coisas do mundo, meus irmãos, só nos resta Jesus. Aquele homem talvez poderia ter dado tanta coisa para tentar baixar a febre naquela época. Não sei o que eles poderiam fazer há 2000 anos atrás, meus irmãos. Deveria estar com um problema muito sério.
está uma febre alta, uma infecção muito grave, que já estava ali à beira da morte, mas aquele pai, ele foi atrás de Jesus. Só restava Jesus. E eu digo, tem situação na tua vida, meu irmão e minha irmã, que só resta Jesus. Mas como que Deus vai operar? Deus vai operar quando nós cremos de todo o nosso coração. Você precisa crer que Deus transforma a tua vida, meu irmão, minha irmã. Tem pessoas que já se acostumaram ao fracasso, à derrota, às decepções da vida, que já perdeu toda a motivação. Meus irmãos, nós não podemos perder a esperança. Nós temos que perseverar, meus irmãos, dentro da esperança. Perseverar. O Senhor diz o dever de perseverar sempre. Nós temos que perseverar, meus irmãos, porque as nossas batalhas são batalhas de perseverança pela fé, meus irmãos. Muitas vezes nós não temos recurso, meus irmãos, mas nós temos o nosso Deus. Muitas vezes há uma enfermidade no qual os médicos falam não tem cura, mas nós temos Deus, meus irmãos. O Deus que cura, o Deus que liberta. Aleluia. Deus quer libertar a tua alma. Deus quer curar tuas feridas, minha irmã. Não pare, não desista. Nós temos exatamente essa unção de Deus. Nós precisamos estar no caminho do Senhor, nós precisamos estar no caminho da bênção. Eu digo, as pessoas estão em todos os lugares, menos no caminho da bênção. As pessoas estão no churrasco, as pessoas estão no meio dos bebedores, as pessoas estão no meio dos escárnios, as pessoas estão em todos os lugares, menos no lugar da bênção. O lugar da bênção é o centro da vontade de Deus. O lugar da bênção, meus irmãos, é colocar a nossa força no Senhor. O lugar da bênção, meus irmãos, é fazer a vontade de Deus. O lugar da bênção é crer que Deus veio nos resgatar das trevas. O lugar da bênção é crer que Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades. E nós precisamos crer, meus irmãos, de todo o nosso coração. Precisamos crer, aleluia, porque Deus ele veio para mover exatamente o nosso cativeiro. Jesus, ele levou o nosso cativeiro. Meu irmão e minha irmã, ele nos deu vida, nós estando mortos ainda. Eu quero chamar a atenção, já que nós estamos em João 4, vamos pular agora para o livro de João, capítulo 5, que diz assim: Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, extasiados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia, em certo tempo, ao tanque agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, que havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado no sábado que não era lícito levar o leito. E ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é este homem que diz: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Tremendo, né, meus irmãos? Nós vemos que aonde Jesus estava, o milagre estava acontecendo. Nós vemos que Jesus, ele sai ali de Canaã da Galileia, glória a Deus, e Jesus,
ele volta a Jerusalém. Aonde Jesus está, meus irmãos, o milagre acontece. Aonde Jesus está, o milagre acontece. Eu digo, aonde você está? Aonde você está? Meus irmãos, é triste a gente falar, mas as pessoas hoje não estão no centro da vontade de Deus. As pessoas não estão, Deus está operando milagre, Deus está operando cura, Deus está operando libertação, mas nós vemos que muitas pessoas estão como esse paralítico, meus irmãos. Esse paralítico estava ali do lado daquele poço, ali em Betesda, esperando o mover da água, porque ele cria que descia um anjo de tempo em tempo, e o primeiro que descia era curado de qualquer enfermidade. Nós vemos que aquele homem, meus irmãos, a Bíblia aqui não relata se esse caso é real ou não é real, se é um caso só de uma crendice daquele povo que estava ali no tanque, mas havia muitas pessoas em volta daquele tanque acreditando no mover das águas ali, meus irmãos, que quem descesse primeiro era curado de qualquer enfermidade. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos como essas pessoas, meus irmãos. Vamos para as igrejas, vamos ali tentar buscar alguma cura. Vamos tentando só buscar alguma cura para ver se alguma coisa acontece. Muitas vezes estamos igual paralítico, meus irmãos, só esperando os movimentos das águas, mas parece que nada está acontecendo, parece que não chega ninguém. Aquele paralítico não tinha ninguém que ajudava ele a descer nas águas, meus irmãos. Parece que ele estava só. Muitas vezes estamos no culto, estamos de alguma coisa, mas parece que nada está acontecendo, meus irmãos. E eu digo, meu irmão e minha irmã, o que falta é unção, poder, a glória de Deus nas nossas vidas. O que falta é nós buscarmos do ritual, meus irmãos, como aquele paralítico estava esperando ali. A Bíblia relata que ele estava enfermo por 38 anos. A Bíblia não diz qual era a idade dele, mas dizia que há 38 anos, meus irmãos, ele já estava enfermo. Ele estava enfermo, meus irmãos. Mas ele não estava buscando a sua cura em Jesus. Ainda que Jesus pergunta para ele se ele queria ficar curado, ele nem reconheceu a unção, o poder de Deus que estava ali naquele momento. Antes, ele quis justificar exatamente no que ele estava crendo. Aquele homem estava crendo, era que se ele descesse, se ele fosse o primeiro a descer no movimento das águas, imagina uma pessoa que está paralítica, até ela se rastejar, meus irmãos, para chegar ali, ela nunca ia ser a primeira, meus irmãos. Imagina que havia outras pessoas com tanto tipo de enfermidade, mais ágeis, ou até pessoas com enfermidades maiores, mas que tinham pessoas para colocar ela dentro do poço. A Bíblia não está relatando se isso aqui realmente acontecia ou não acontecia, mas diziam, se aquilo era uma crença religiosa e o povo acreditava nos movimentos das águas, mas não é esse o fato que eu quero chegar aqui. Aquele homem estava preso exatamente àquela situação. E eu digo, quantas pessoas estão enfermas, meus irmãos, como esse paralítico, dentro das igrejas e não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada, meu irmão. E eu vou falar uma coisa, aquele paralítico, no mínimo, ele estava em pecado. Porque quando Jesus encontra ele depois da sua cura, quando Jesus encontra com ele depois da sua cura, Jesus diz que ele estava são, mas que ele não pecasse mais, para que coisas piores não viessem a acontecer. Jesus está falando para ele, olha, não peques mais, para que não aconteça algo pior. Então, aquele homem estava em pecado. Ele estava em pecado. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Jesus viu o esforço que ele estava ali há tanto tempo para tentar entrar nas águas, mas aquele homem precisava ser curado primeiro do pecado. Aleluia. Como o Filho do Homem, Jesus tinha poder tanto para perdoar os pecados e fazer o paralítico andar. Aleluia. Jesus mandou ele ficar de pé e andar, porque Jesus já tinha perdoado seus pecados e perdoado exatamente todas as coisas para que ele pudesse andar. Um dos maiores problemas, meus irmãos, que fazem de nós e o nosso Deus, não adianta nós estarmos como paralítico dentro da igreja, mas ter coisas ainda dentro de nós que precisam ser limpas. Nós queremos a cura. Aquele paralítico queria a cura, meus irmãos. Ele estava buscando de uma forma, mas o seu pecado precisava ser limpo. Aleluia. E Jesus advertiu ele quando encontrou, vai, não peques mais, para que não suceda coisa pior. E eu digo, meu irmão, às vezes a gente vai para a igreja, estamos lá dentro da igreja,
estamos nos cultos, mas parece que não está acontecendo nada. Porque se Jesus não nos libertar, nós não seremos livres. Porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos ser confrontados com a palavra para podermos exatamente tirarmos os nossos pecados, porque Jesus ele veio para perdoar os nossos pecados, mas nós precisamos confessar os nossos pecados e não se acostumar com o pecado, meu irmão. Não podemos se acostumar com o pecado, precisamos tirar o pecado, meus irmãos. Às vezes eu choco mesmo. Uma vez, um tempo atrás, eu estava em São Paulo, meus irmãos, e estava ali um obreiro que tinha abandonado a mulher, estava com outra, e tocando ali, meus irmãos, e realmente eu reprovei esse ato. Meus irmãos, quantas pessoas nós estamos vendo as pessoas no erro, no pecado. Nós precisamos tirar o pecado, meus irmãos, e não se acostumar com o pecado. Se nós, como servos de Deus, se nós que temos que ter o zelo pela palavra de Deus, nós concordarmos com o pecado, meus irmãos, ser cúmplice do pecado, nós não podemos ser cúmplice do pecado não, meus irmãos. Não podemos ser cúmplice do pecado não. O pecado tem que ser tirado. O pecado tem que ser removido. Se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos. E eu digo, nós precisamos confessar as nossas transgressões, precisamos tirar o pecado do caminho. Quem esconde os seus pecados, a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, nunca prospera. Mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. Provérbios 28. Meus irmãos, nós precisamos confessar os nossos pecados e abandonar. Não adianta só confessar, porque às vezes você pega irmãos, pastor, eu adulterei. Mas eu digo, você abandonou o pecado? Pastor, eu estou me prostituindo. Eu digo, você abandonou o pecado? Pastor, eu falo mal de todo mundo. Eu sou um mexeriqueiro, eu sou mal fofoqueiro. Eu falo demais. Eu digo, você confessou teu pecado, mas você abandonou ele? São situações que as pessoas podem até se arrepender de ter feito algo errado, meus irmãos, mas ela não abandona. Ela não abandona. Quantas pessoas já peguei, pastor, eu me arrependi, estou arrependido de ter feito coisa errada. Passa um tempo, ele vai lá e comete de novo. Por quê? Ele até se arrependeu, mas ele não abandonou o pecado. Nós precisamos abandonar o pecado. O pecado não pode mais ter domínio sobre as nossas vidas, meus irmãos. Eu digo, o que é pecado? O pecado é um mau juízo. O pecado, meu irmão, é exatamente falar mal do teu próximo. Porque a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, nem os ladrões, nem os roubadores, nem os feiticeiros, nem os idólatras, nem os mentirosos, nem os maldizentes. Você se encaixa em algum pecado desse? Se você não se encaixa, glória a Deus. Agora, se você se encaixa em algum pecado desse, meu irmão, você precisa abandonar o pecado. Porque eu digo, Jesus quer te curar, meus irmãos. Jesus, ele veio para curar nossa alma. Jesus, ele curou todas as enfermidades daqueles que o buscaram com coração puro. Jesus está operando, meus irmãos. Nós precisamos sair do ritual religioso. Quantas vezes eu digo, sabe onde o milagre acontece? Quando o coração está quebrantado, há temor. Quando você tem sede de justiça, aí o milagre acontece, meus irmãos. Se nós vamos buscar Jesus só para curar as nossas feridas, sem realmente querer viver a essência do cristianismo, meus irmãos, nós precisamos buscar Jesus de todo o nosso coração. Deus, ele veio para mover, ele quer mover na tua vida. É tempo de deixar, meus irmãos, não é tempo de se acostumar. Nós vemos que aquele paralítico, meus irmãos, a Bíblia não relata quantos anos ele estava ali na beira daquele poço de Betesda. Meus irmãos, ele estava lá. Eu digo, quanto tempo você já está dentro do Evangelho, mas você ainda continua paralítico. Teu coração, a tua vida continua paralisada. Mas Jesus está chegando na tua vida hoje, e dizendo para você que ele quer te curar, minha irmã. Ele quer te curar, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Mas Deus quer que você realmente viva essa essência do Evangelho, essa essência de ter sede de justiça, de andar com o Senhor na meditação da palavra, andar cheio do Espírito Santo,
largar essa fraqueza da natureza da carne. É tempo exatamente de mover, porque Deus está movendo a vida de muitas pessoas, muitas almas que vêm de um evangelho cansado, de um evangelho exatamente que ficou tantos e tanto tempo dentro da igreja, mas a sua natureza continua a mesma, você não mudou, você não foi transformado, mas Deus está falando que é tempo de transformação. Já não é tempo mais de você se conformar com esta velha natureza sua. Já não é mais tempo exatamente de você se acostumar com essas enfermidades, porque Jesus está curando, Jesus está fazendo milagre. Aleluia! Hoje é dia de milagre, glória a Deus, todo dia é dia de milagre, qualquer hora é dia de milagre, glória a Deus. Você não precisa ficar esperando o mover das águas, porque Jesus está, aleluia, Jesus está nas nossas vidas, meu irmão e minha irmã, creia, glória a Deus. E eu digo, a tua enfermidade pode estar aí neste momento, mas se você crê, glória a Deus, que Jesus te cura neste momento, Ele te cura, Ele te liberta. Senhor, basta uma palavra tua, e eu digo em nome de Jesus, que haja cura na tua vida, que haja libertação, que haja saúde, aleluia, que haja entendimento, que quebre toda esta opressão, que haja um renovo dentro da sua alma, que toda esta paralisia que estava no teu corpo saia, que toda esta enfermidade que estava no teu corpo saia, porque Jesus está operando, glória a Deus, o milagre de Deus é instantâneo. Senhor, basta uma palavra, como o Senhor disse, aquele homem nobre, vai que o teu filho está curado, e eu digo, minha irmã, a tua vida, a saúde está curada, glória a Deus. Aquelas almas no qual você está intercedendo, que estão enfermas, creia somente em Jesus, porque Ele cura, Ele liberta os cativos, glória a Deus. É Deus que liberta a tua vida, é Deus que liberta de toda esta opressão, é o Senhor que desce com esta unção, aleluia, glória a Deus, traz o renovo e quebra o jugo e despedaça todas as obras do inimigo, o Senhor que enche a tua vida e te renova, glória a Deus. Mas o Senhor diz, é um tempo novo, glória a Deus, aleluia, é tempo exatamente de seguir a Jesus, é tempo de tomar o jugo de Jesus, glória a Deus, é tempo de aprender de Jesus, é tempo de ficar avivado pelo Espírito Santo em todo o tempo, é tempo de colocar a palavra de Deus no nosso coração, glória a Deus, é tempo de viver em glória, é tempo de viver em louvor, glórias, aleluia, louvado e engrandecido, é tempo de mover todo este cativeiro antigo, meu irmão e minha irmã, é tempo de tirar essas amuletas no qual você andava pendurado, meu irmão, é tempo de renovo, é tempo de sair do poço, meu irmão, é tempo de sair da religiosidade e crer que Jesus está vivo, e por isso Ele está operando na tua vida com milagre, com poder, com glória, com unção. Senhor, toma, Senhor, a vida dos teus santos nesta semana, abençoa a vida dos teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Entra com a providência, quebra toda a força do mal, meu Pai. Senhor, vem abrir esses caminhos que estão fechados, impedidos, meu Deus. Opera dentro deste lar, meu Pai amado, quebrando toda esta opressão e abençoando a cada vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Fica firme com Deus. Precisamos curar, meus irmãos. Precisamos tirar essa questão religiosa. Questão religiosa nós pegamos e costumamos com rito, um ritual. Pega a Bíblia, hoje tem culto, vou para a igreja. Sento lá, escuto uma palavra e venho embora. Então ficamos igual o paralítico, esperando algo acontecer. Meus irmãos, nós temos que fazer esse algo acontecer. Aquele homem nobre, meus irmãos, ele foi até Jesus. Você tem que ir até Jesus, meu irmão. Ir até Jesus é se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. É se chegar a Deus exatamente na oração, é se chegar a Deus meditando na sua palavra, é buscar Deus buscando os dons espirituais com zelo, meu irmão. Nós precisamos ter os dons espirituais, precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. O milagre de Deus vai acontecer na tua vida, creia somente, amém?
Glória a Deus! Cadê esse povo que dá um glória a Deus e aleluia? Deus abençoe a todos os irmãos que estão ligados com a gente, amém? De todos os 4 cantos deste mundo, Deus abençoe, amém? Nós vamos ficando por aqui. Vai lá no mural e dá um glória a Deus e um aleluia, em nome de Jesus, amém.